Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre variabilidade genética. Mas antes da gente começar esse vídeo, se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal aí, se inscrever e também ativar o sininho para você receber todas as nossas notificações de todos os nossos vídeos. E aí a pergunta que eu te faço é, você sabe o que é variabilidade genética? Você sabe mesmo o que é isso? Ou você só usa esse termo quando você quer dizer que um animal ou um ser vivo é diferente do outro? Bora entender isso? Bora lá! Galera, então o que é variabilidade genética? Eu tenho certeza que você já usou esse termo, já escutou alguém falando esse termo. Toda vez que você está estudando, né, principalmente genética, quando a gente está falando um pouquinho de evolução, surge essa ideia de variabilidade genética. Basicamente, significa diferentes características. Basicamente é isso. Então, quando você está olhando animais que têm características diferentes, a gente sempre fala, olha, ali rolou variabilidade genética. Mas o que você não sabe é que existem vários conceitos por trás de variabilidade genética e que você tem que estar bem antenado para entender isso, porque isso pode ser o que vai te diferenciar em uma questão de genética ou de evolução. Você entender o que está por trás dessa variabilidade vai facilitar muito o seu entendimento de evolução e de alguns conceitos de genética. Presta muita atenção quando a gente fala de genes, alelos e loco. Muitas pessoas adoram confundir isso, ou então meio que engambela ali essa explicação e enrola tudo como se jogasse tudo dentro do mesmo balaio. Mas tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala de genes, nós estamos falando de sequências de nucleotídeos, lá no meu material genético, né, nessa imagem que você está vendo aqui, seria essas escadinhas, né, aqui que a gente tem no material genético, que seriam os nossos nucleotídeos. Então você tem várias sequências desses caras e um determinado fragmento do DNA vai ser um gene. Todos os animais apresentam vários conjuntos de genes diferentes, só que dentro da mesma espécie nós temos variações desse gene, que nós chamamos então de alelos. Então quando a gente fala de variabilidade genética, a gente sempre tem que voltar nessa ideia de alelos. Em cada espécie, determinado grupo que você estiver olhando, tem variações daquele gene que nós chamaremos de alelos. E loco, para a gente fechar essa ideia de genética, né, de composição básica ali da genética, de conceitos básicos, é você entender que loco é o espaço ocupado por determinado gene naquele cromossomo. Então, se eu tenho cromossomos homólogos, eles têm a mesma posição genes referentes àquela característica e que podem ser diferentes, ou seja, alelos. Presta bem atenção quando a gente fala de variações fenotípicas. O que é isso? Quando a gente fala de genética, a gente estuda muitos genes, alelos, igual eu acabei de citar. Mas o que realmente aparece na natureza, o que a gente consegue enxergar, são os fenótipos, ou seja, as características que foram expressas com base naqueles genes ou alelos que aquele ser vivo carrega. Então, quando a gente fala de variações fenotípicas, você vê essa imagem aqui de 3 labradores, 3 colorações de pelos diferentes. Isso é uma variação de alelos, pessoal. Eles têm os mesmos genes, que é para ter a cor no pelo, só que essa coloração tem uma variação, então eles têm alelos diferentes. Então, quando a gente fala de novas características, quer dizer que vai ter variação fenotípica, você vai ver fenótipos diferentes. E essas variações podem surgir, por exemplo, por mutações, que daqui a pouco a gente vai focar mais. Mas quem é que seleciona, quem é que diz se essas características vão ou não ficar nessa população que você está olhando? Seleção natural, pessoal. A base do conceito de evolução. Quando você fala de seleção natural, eu estou dizendo como é que o ambiente escolhe quem está mais apto ou não a sobreviver naquele ambiente. Nessa imagem aqui, vai ficar bem facinho de você entender o que é seleção natural. Olha só, eu tenho um animal aqui predador desses ratinhos, e eu tenho essas colorações de ratinhos ali. Aquele que está sendo mais predado quer dizer que a característica dele não é tão boa para aquele ambiente. Repara que na próxima figura, eu tenho menor quantidade desses ratinhos aí, porque eles foram predados, retirados da população. Então aquelas características genéticas que ele carregava, genéticas e também fenótipo que ele carregava, vão sendo eliminados da população e depois de um tempo,
naquela população não existirá mais aquela característica. Então nós falamos que a seleção natural retirou essas características aí. Então quando a gente fala de variabilidade genética, aparece aleatório por mutações, padrões de recombinação, mas quem dita se isso vai sobreviver ou não é a seleção natural, é o ambiente. Como eu falei para vocês, a gente vai focar especificamente no processo de mutação. Mutações, pessoal, são processos que geram novos alelos, ou seja, vai acontecer alguma coisa no seu organismo, principalmente no seu material genético, né, que vai fazer a troca, a mudança na sequência de nucleotídeos de uma molécula de DNA. E com isso, aquele alelo, aquele gene, ele vai ser alterado, então vai criar novas estruturas. Então toda vez que a gente fala de mutação, a gente fala do surgimento de novos alelos. Esse processo, ele é ao acaso. Então quando você olha essa imagem aqui, numa fita de DNA, reparem que as bases nucleotídeas, né, que a gente tem ali adenina, timina, citosina e guanina, elas podem ser trocadas. Ah, Fred, como assim trocadas? Às vezes encaixa um nucleotídeo errado, ou às vezes simplesmente altera a posição dele, e isso vai ser considerado um processo de mutação. Vai gerar um novo alelo que pode resultar em uma nova característica. E quando é que você vai definir se isso é benéfico ou maléfico? Eu não sei. Porque como é o acaso, e eu preciso que esse filhote nasce, né? Ele precisa nascer com uma característica e a própria natureza, o ambiente, né? A relação de um predador ou fatores abióticos, né? Como a temperatura, por exemplo, vão definir se essa nova característica que surgiu, ela é benéfica ou ela é maléfica. Se for maléfica, a seleção natural vai tirar, vai eliminar esse tipo de alelo ali da população. Se for benéfica ou não fizer diferença, ela pode ficar por muito tempo na população e até derivar, né, uma nova espécie, pode acontecer. Então nessa imagem aqui, por exemplo, dessas borboletas, vocês podem ver que elas são muito parecidas, mas se você olhar com muita atenção, você vai ver que tem uma que tem as bordas das asas mais escuras, que a outra tem o corpinho diferente da outra, que a pontinha da asa de uma é um pouquinho diferente da outra. Quer dizer que cada uma dessas borboletinhas foi surgindo um novo alelo, por uma mutação, por exemplo, né, num exemplo aqui para vocês, e essas características não influenciaram na sobrevivência desses animais, então eles vão ficando na população. Pode ser que com milhões de anos e acúmulos dessas características se separem novas espécies, mas por enquanto elas ainda conseguem se reproduzir entre si, mas tem essas diferencinhas, né, que a gente pode dizer que são particularidades dos indivíduos. Quando a gente fala de mutação, prestem muita atenção sobre o tipo de célula que a gente está conversando. Se for uma célula somática, é uma célula comum do corpo. Se ela sofreu uma mutação, geralmente é o indivíduo que vai sofrer com essa mutação. E essa característica não vai ser passada para a população. É mais comum passar uma característica nova quando essa modificação no material genético chega até as células gaméticas, né? No caso da nossa espécie, óvulo e espermatozoide. Então você pega essas células gaméticas e se elas sofrerem alguma mutação, alguma variabilidade ali por conta de um processo de mutação, pode passar para as próximas linhagens. Quando a gente fala de reprodução sexuada, todo mundo lembra, né? Reprodução que envolve gametas, né? Tanto o gameta masculino quanto o feminino. Esse tipo de reprodução também é responsável pelo surgimento de novas características. Só que diferente da mutação, no processo de reprodução sexuada, onde tem o processo de fecundação, não vai formar novos alelos. Você tem uma recombinação. Os alelos que existiam lá no pai e na mãe e que foram transmitidos através dos gametas, eles se recombinam e podem formar variabilidade genética que a gente está observando. Esse processo é baseado diretamente em cima do crossing over, que é um processo que vai acontecer na formação dos gametas, que a gente fala de gametogênese, né? Que é um processo de divisão celular meiótica. Basicamente, Fred, o que está rolando? Você tem um determinado momento que é o crossing over, onde os cromossomos eles se alinham, ficam muito pertinhos um do outro e acabam trocando sequências da sua parte da fita de DNA. Então quando um cromossomo encosta no outro, nessa imagenzinha dá para entender, que ele vai cruzar e acaba que ele quebra um pedacinho e esse pedacinho pode ser colado em outro cromossomo. Então você recombinou aquela sequência de nucleotídeos, né, de alelos, ali naquele cromossomo e pode resultar em uma variabilidade.
Ainda falando sobre a reprodução sexual, você tem que lembrar quando a gente fala de segregação independente. Então, quando a gente vai formar os gametas, alguns cromossomos, no caso alguns alelos, eles se separam, né? Eles se segregam independentemente. É a base, né, da primeira lei de Mendel e também relacionado com a segunda lei de Mendel. Mas esses alelos que foram separados na formação dos gametas, eles vão interagir com outros alelos presentes no outro gameta, que aí a gente tem que falar de fecundação ou fertilização. Porque quando o espermatozoide ele se une ao óvulo, né, os dois núcleos se unem, você vai ter a relação de comunicação, né? Os dois alelos vão se interagir e aí pode resultar também em características, em variabilidades diferentes. Para a gente finalizar essa ideia de variabilidade genética, eu quero que você preste muita atenção em alguns pontos muito importantes quando você for analisar uma questão que está falando sobre variabilidade. Primeiro ponto é que essas variabilidades genéticas elas são a nível de indivíduo. Ou seja, você está observando um animal, um ser vivo, um determinado indivíduo com uma nova característica. Então ele tem que ser analisado do ponto de vista que para que essa característica comece a ficar na população, esse indivíduo tem que conseguir se reproduzir e seus filhotes têm que também conseguir sobreviver para que essa característica comece a circular na população. Então não adianta você ter um indivíduo diferente e ele não ter chances de se reproduzir. Aquela característica vai morrer com ele. Então, sempre lembre disso, variabilidade, mutações a nível de indivíduo. E quando a gente fala de evolução, nós falamos a nível de espécie, pessoal. A evolução, ela acontece dentro de uma população. Ela não acontece a nível de indivíduo. Ah, mas então quer dizer que aquele bichinho que nasceu com uma característica mais forte, digamos assim, melhor, ele não evoluiu? Não, ele simplesmente teve uma variabilidade. A evolução tem que ser quando essa característica fizer parte de todos os indivíduos daquela população. Então lembra disso, evolução a nível de espécie, a nível da população. Então quando você olha essas árvores filogenéticas de animais, você vê todas essas ramificações, elas começaram com um ou outro número de indivíduos com essas modificações, mas deram origem a grupos diferentes. Então a variabilidade começa a nível de indivíduo e, à medida que a seleção natural, a evolução vai acontecendo, a população como um todo tem que mudar. Outros pontos também muito importantes de você ficar atento é lembrar que a seleção natural ela acontece de maneira diferente em habitats diferentes. Como assim, Fred? Quer dizer que cada região do planeta está suscetível a ter seleções naturais diferentes. Então quer dizer que uma determinada característica, se ela surgir em tal lugar, pode ser que esse animal venha a morrer. E se essa mesma característica surgir em um outro animal, em uma outra região, pode ser que ele tenha sucesso. Isso explica bastante porque que espalhado no planeta nós temos animais muito parecidos e também muito diferentes, já que a seleção ela vai acontecer de maneiras diferentes em habitats diferentes. E para a gente fechar, uma coisa que você tem que estar extremamente atento, características ligadas a genes recessivas podem ficar na população por muito tempo, porque como elas precisam, né, ser homozigotas para poder aparecer, né, precisa estar na forma dupla, para aparecer essa característica, às vezes os indivíduos podem carregar essa característica por muito tempo, sem afetar a população. Fala pessoal, espero que tenha ficado claro para você que o conceito de variabilidade genética vai muito além de você dizer que basicamente um indivíduo é diferente do outro. Espero que você tenha gostado, se você curtiu essa aulinha não esquece de deixar o like, se é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários, todo o material para você continuar estudando tá aí na descrição do vídeo. Ah, e não esquece de seguir a gente em nossas redes sociais e também no nosso podcast. Até a próxima, tchau!